Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Júlia de novo. E na aula de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre mockups no Figma. Muita gente não sabe o que é isso, para que serve. Às vezes você fala assim, nossa, mockup, e parece soa como uma coisa irrelevante, mas não é, gente, juro pra vocês. É muito. Meu Deus, pera. Meu Deus. Ai, gente, só um minutinho. Tá. Soa como se fosse uma coisa irrelevante, mas não é. Tá cortando aqui no slide, mas enfim, não tá cortando nada muito. Nada que vá nos atrapalhar, certo? Bom, aqui no slide a gente tem coisa simples, uma imagem aqui que ilustra literalmente o que são mockups. Que são representações visuais das interfaces. Ou seja, é, você completou todo o seu projeto, por exemplo, ou você completou uma tela do seu projeto e você quer testar essa tela para ver se ela realmente está se encaixando, se ela realmente está ficando certinho na tela, se os elementos eles estão em posições agradáveis. Então a gente vai usar o mockup para isso, entende? A gente basicamente coloca o protótipo dentro do mockup e aí a gente pode testar a tela a partir do mockup e é muito melhor assim para você entender se realmente está uma coisa funcional, principalmente quando a gente fala sobre celular, né? Que a gente tem ali certos pontos no celular que, por exemplo, eu vou tentar buscar uma imagem aqui para vocês, mas é do tipo lugares que são mais fáceis das pessoas clicarem, lugares que são mais visíveis. Então tem todas as camadas no celular e você pode usar isso, pensar mais a respeito disso com o mockup. Porque é bem mais fácil você pensar sobre uma coisa quando você tem ela ali, literalmente, né? Você tá literalmente vendo a tela de um celular. Porque geralmente lá no Figma, quando a gente vai criar nosso protótipo, a gente escolhe qual o o aparelho que a gente vai utilizar, porque aí as medidas já vão certinhas, mas às vezes pode ser que você confunda ou seja outras medidas, enfim, esse tipo de coisa. Mas ainda continua sendo muito importante. Essa questão de grids e guias, elas servem para divisão do layout para alinhamento. Sabe quando a gente fez, pelo menos na primeira aula comigo, quando a gente vai adicionar algum novo elemento, por exemplo, se você move esse elemento, aparecem umas linhas vermelhas, sabe? Então elas ajudam muito você centralizar, saber se realmente está no lugar certo e também organização. Melhora a estética e a consistência, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Quando você tem algo visualmente do jeito que vai ficar no futuro para que um usuário veja, fica muito mais fácil você se organizar, você ver se tá ornando, porque às vezes a gente faz uma tela aqui, não, tá bonitinho aqui, mas aí você coloca na tela, você vê que tipo, nossa, tá esquisito, tá grande, tá, sabe, não tá funcionando bem, entende? Nessa primeira aula agora a gente vai ver um pouco como isso funciona. Vou apresentar para vocês alguns plugins que a gente utiliza para isso e vamos pesquisar um pouco a respeito daquilo que eu falei para vocês sobre esqueci sobre as regiões que a gente mais usa, regiões que são mais visíveis no celular, sabe? Então, vamos lá. É, Primeira coisa que eu vou falar para vocês. No Figma, a gente tem os plugins que são basicamente ali para mim, pelo menos é uma das melhores coisas que tem no Figma, é essa questão de plugins e a questão do modo desenvolvedor. Por quê? Plugins. Cara, você vai achar de tudo. Às vezes a gente precisa usar algumas imagens, sabe? Imagem de uma pessoa sorrindo. E aí, meio que você podia pesquisar no Google, mas você não sabe se aquela imagem tem direitos autorais. Pode ter direitos autorais. Então, assim,
pode dar alguns probleminhas no futuro para você. No Figma a gente tem exatamente um plugin, ele se chama até Unsplash, que a gente usa para isso, para ver para procurar imagens, são de domínio público e você pode pesquisar tipo qualquer coisa lá que você acha. A gente tem uma variedade enorme de imagens e você sabendo pesquisar, que essa é a parte importante, principal ali, na minha opinião. Você sabendo pesquisar, você acha todo tipo de imagem que você quiser, basicamente. Também a gente usa muito para ícone. Tem um plugin que chama Iconify, que ele tem vários ícones, e também tem um outro que é os ícones que são apenas do iPhone. Eu não lembro direito o nome, mas depois eu vou pesquisar aqui e tentar mostrar pra vocês também. Porque às vezes, quando a gente vai fazer um mockup, por exemplo, geralmente a gente utiliza o iPhone. E geralmente também a gente utiliza o mais novo, sabe? É meio que um padrão, assim, a gente segue um padrão de utilizar sempre o iPhone mais novo pra estar fazendo os mockups. Porém, você pode estar variando isso de acordo com, por exemplo, a gente precisa desenvolver um projeto para certo cliente. Então você pode adaptar essa questão de qual mockup utilizar com base no que o cliente espera, né? Pode ser que o cliente fale, não, vai ser um aplicativo apenas para Android. Então não faz sentido na hora de você criar um mockup, você criar um mockup com o iPhone, né? Se vai ser só para Android, não faz sentido a gente colocar no iPhone. E assim vice-versa também. A gente pode estar pensando muito a respeito disso. Além disso, temos quando é para notebook, computador, enfim, desktop, pode variar também os tamanhos das telas. Então, geralmente a gente cria um padrão assim que você sabe que meio que se funciona para um, vai funcionar para os outros também. E muito disso vai na questão de responsividade, né? A gente vê muito isso também quando a gente vai desenvolver projetos, que é a questão da responsividade. Às vezes é uma coisa mais complicada de se fazer, mas a gente percebe lá depois que é uma coisa muito importante. Às vezes, de novo, muitos aplicativos, sites, quando eles são desenvolvidos principalmente para um tipo de aparelho, no outro tipo eles não funcionam muito bem. Tem vários sites, aplicativos que são desse jeito. Se ele funciona bem no telefone, quando você vai ver no computador, ele já não é lá essas coisas. Por quê? Às vezes a pessoa foca tanto em desenvolver aquilo para o iPhone ou para o notebook que esquece que a gente pode estar usando esse mesmo aplicativo ou o site a gente também vai poder estar usando no celular ou vice-versa também, né? Então, a criação de mockup ela também ajuda nisso, na questão da responsividade, porque quando a gente vai desenvolver lá o nosso projeto, a gente está lá fazendo o, o CSS, HTML, não sei o que, a gente tem que pensar nisso. Se vai ficar responsivo, se quando eu colocar no meu celular vai estar dando para eu visualizar normal. E isso acontece muito, por exemplo, nos sites aqui da universidade, acontece muito isso, gente. Meu Deus do céu. Os sites, você abre ele no celular, ele fica totalmente desconfigurado. Assim, totalmente mesmo. Então a gente tem que até colocar o modo desktop no celular para poder funcionar direito. É tipo isso, sabe? E acontece muito com vários sites, vários aplicativos. E eu acho interessante quando se desenvolve um para o site e um para o aplicativo. Fica muito interessante também. Mas é, é difícil você estar fazendo isso quando são coisas mais simples, sabe? A pessoa não vai ficar pensando muito nisso, sinceramente. É, ainda mais quando a gente se trata, por exemplo, de uma universidade. A pessoa não vai ficar, meu Deus, eu tenho que fazer um site totalmente responsível. É uma coisa que devia ser pensada? Com certeza, né? Que a pessoa devia pensar. Mas acaba que fica uma coisa de lado. Não, o importante é ter as funcionalidades e estarem funcionando, que eu acho que é um dos passos mais difíceis. Depois pensar sobre responsividade. O problema é que
se você deixar pra pensar sobre responsabilidade depois, você nem pensa. Porque não é uma coisa fácil de se fazer, não é uma coisa que você vai fazer de uma hora pra outra. Quando você for ver lá na questão de. Como fala? CSS, o jeito que você organiza os objetos muda muito na responsividade. Porque se você coloca de um certo jeito, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Estou fazendo meu site, tenho uma página para login e coloco os tamanhos das coisas da página, por exemplo, um retângulo branco que vai ficar atrás dos inputs e dos botões. E eu coloco medidas específicas, de acordo com o meu notebook. Aí, digamos, meu notebook ele é menorzinho. E aí uma pessoa que tiver um notebook que ele é um pouco maior, ela vai abrir aquilo e o negócio vai estar muito pequeno, obviamente. Porque quando você estabelece medidas exatas, ela vai ficar daquela mesma medida em todos os aparelhos. Então, assim, isso é um dos grandes problemas de vários sites, porque a pessoa coloca o tamanho o mesmo para o notebook e quando a pessoa vai pôr no telefone, entendeu? Não dá muito certo, né? O tamanho de um notebook com o tamanho de um celular. Depende do celular também, né? Vai saber. Mas não dá muito certo, que a gente bem sabe. E por isso que a gente tem a alternativa de colocar em porcentagem, que é do tipo assim, não, 50%, se vocês forem ver a respeito de CSS, quando você vai colocar a questão de altura, largura, essas coisas, tem como você colocar em porcentagem, que é tipo assim, vai ser 50% da largura é, da tela do aparelho que eu estou usando. Então, é muito mais interessante a gente usar porcentagem do que a gente usar medida exata. Às vezes ajuda muito, às vezes não ajuda, não adianta nada, mas basta saber organizar o seu programa para estar alinhado com isso, sabe? É, o que acontecia quando eu desenvolvi um projeto para uma disciplina aqui da faculdade, acontecia muito isso. Eu fiquei responsável por deixar o site responsivo, até porque eu tinha feito o front-end do site. E, gente, eu sofri tanto, eu acho que dentre todas as coisas. Era a primeira vez que eu mexia com isso, então foi um desafio para mim aprender front-end. Era a primeira vez que eu tava vendo, foi um desafio para mim aprender. E depois passar pra ficar responsivo, porque de primeira a gente não pensou sobre isso. Eu tava fazendo o site com base no notebook. E é isso, entendeu? Quando pensava em celular já é outra história. A gente foi pensar mais a respeito dessa questão da responsividade mais lá pra frente. E eu lembro que eu fui falar com o professor, né, a respeito disso. Professor, eu não estou dando conta. E ele simplesmente não me deu nenhuma resposta. Ele falou para eu procurar algum aluno, algum outro colega meu da sala que poderia saber e poderia me explicar. Mas ele não me explicou, não. Ele provavelmente também não sabia, né? E assim, o engraçado que eu achei foi que ele falou: ah, vocês deviam ter pensado em criar o site primeiramente para mobile, para depois web. A disciplina é web mobile, então a gente ia ter que ter dos dois. E ele não tinha especificado isso. E aí eu fiquei com muita raiva, porque eu perguntei pra ele e ele já colocando culpa em mim, que eu tinha feito assim, assim, assado. Então, olha, sinceramente, é bom você já começar seu projeto pensando, vou deixar ele responsivo. É mais fácil já deixar logo, porque depois se reclamar, tá tudo certo. E às vezes também, quando a gente tá falando a respeito de disciplinas da faculdade, é uma coisa. Agora você tá falando de projetos, você tem seu cliente e ele, se você tiver uma boa relação ali em questão de comunicação, isso vai ser tudo estabelecido a partir da primeira interação que vocês tiverem. Não, a partir da primeira interação também já é demais. Mas conforme vocês forem tendo as interações para falar a respeito do aplicativo, eu tenho certeza que isso vai ser falado em algum momento. Por exemplo, vai ser um aplicativo apenas para celular. Não, vai ser um website e um aplicativo também. Ou vai ser um website que vai poder ser acessado tanto em notebooks quanto em celulares. Então tem diversas alternativas e eu acho que isso fica bem mais esclarecido quando você está tratando
de um produto que você vai fazer e você vai ter todo o seu esforço para fazer aquilo, você vai receber por isso, então são coisas diferentes. Mas é muito importante aprender sobre isso também desde o início, quando a gente começa a fazer, para não se assustar, porque às vezes, infelizmente, né, quando a gente está aprendendo, pelo menos no meu curso, na minha universidade, eu acho que na maioria das universidades os professores não são assim tão, sabe, próximos de um aluno, dependendo do professor. E fica um pouco mais difícil nessa questão de adquirir conhecimentos novos que você não sabe. Muita gente tem que ficar estudando por fora, claramente. Se você parar pra pensar, em algumas disciplinas não é ensinado praticamente nada a respeito do que você precisaria para fazer. A gente tem disciplinas para fazer sites, por exemplo, desenvolver um projeto, isso e isso. As aulas são sobre gestão e essas coisas. Não estou dizendo que não é importante, mas também seria importante a gente ver um pouco sobre o que a gente vai usar na prática, né? Não que a gente não vá usar essa coisa de gestão, trabalho em equipe, blá blá blá. Mas, e as linguagens? Entende? Então é um pouco assim, sabe, complicado, porque eu sei que, tem aquela questão de tempo. Tem. Só que não faria mal, sabe? Pelo menos dar uma introdução para as pessoas, dar uma orientação ali a respeito. É bom quando o professor tira dúvida, né? Tem uns que tiram, enfim. E é isso. Gente, agora eu vou estar mostrando, como eu falei pra vocês ali atrás, eu vou mostrar aquela questão do celular e as posições que são melhores. Vou mostrar também lá no Figma como é que a gente vai estar fazendo esse mockup, nessa segunda parte dessa aula aqui. E nessa segunda parte não, na primeira parte, só que segunda parte da primeira parte. E na segunda parte da aula, propriamente dita, a gente vai desenvolver, vai fazer um protótipo, vai colocar ele no mockup direitinho, tá bom? Então, pessoal, era sobre isso aqui que eu tinha falado pra vocês, né, já esqueci o nome. Mas enfim, vocês estão entendendo aqui vendo. As zonas que estão verdes são aquelas que são mais fáceis a gente usar, e vocês podem ver ali na legenda também, ó. Mão esquerda, combinando as duas mãos, e mão direita. Ou seja, e essas são relacionadas ao polegar, tá? Essas são relacionadas ao polegar. Assim, você tá aqui com a sua mão esquerda. Ou seja, vai ser mais fácil você mexer assim, ó. Eu não sei nem explicar, gente, quando tô com a mão esquerda. Ó, vou fazer um processo aqui. Quando você tá com a mão esquerda, aí fica mais fácil você se movimentar pra esse outro lado aqui, do que ficar aqui desse. Não sei se isso faz sentido, mas faz sentido. E eu acho que o mais certo ali é você estar com as duas mãos, né, no telefone. E aí você faz os movimentos, o que você quiser fazer. Mas enfim, as zonas verdes são aquelas assim que você pode focar. Olha, gente, aqui a pessoa vai ter muito mais acesso, a gente pode colocar um pouco, a gente pode colocar informações que precisam realmente do acesso da pessoa. Como, por exemplo, a gente pensa lá numa tela de login. Quando a gente tem uma tela de login, é meio que ela ficasse centralizada aqui, ela fica meio que centralizada aqui, assim, no meio da tela, porque é um lugar mais fácil de acesso para a pessoa poder estar digitando. Por quê? O teclado aparece aqui embaixo, aí a pessoa vai digitar e aí fica mais fácil dela se orientar aqui, né? Assim, pode-se dizer. E tá vendo que aqui em cima é mais difícil, mais difícil. Esse amarelo aqui é meio termo, né? Meio termo, é ótimo. Mas é aquele meio termo de não fácil e não difícil, médio. E é como se fosse uma extensão ali do verde ainda. É assim, ó. Meu Deus. É uma extensão do verde com a extensão do vermelho. Vira amarelo. Não sei se isso faz muito sentido, não. Mas é pra fazer, né? Enfim. Igual eu tava falando do exemplo, a gente pega outros tipos de telas. Aquelas telas que você tem tipo um menu aqui desse lado.
pra abrir o menu, pra abrir e tal, não sei o que. Pra voltar, geralmente é aqui também. Que são teclas que na teoria você vai usar menos. Que você vai usar assim, é uma ação que você precisa fazer com essa tecla, você joga ela lá pra cima, entendeu? Mas agora, se é uma coisa que a pessoa é obrigada a usar, independente se. Nem sei. Independente, porque pra você fazer o login você tem que usar de todo jeito. Como que você vai entrar sem fazer login? Então, faz mais sentido a gente colocar de fácil acesso. É igual quando tem notificação pop-up. Elas aparecem lá em cima e é um saco às vezes, né? Quando, quando tem muitas aparecendo ao mesmo tempo. É um saco, sinceramente. E elas ficam mais lá pra cima, sabe? Porque a pessoa é pra prestar um pouco de atenção, mas não tanto, entende? Porque também se torna meio enjoativo você ficar vendo 50 notificação aparecendo enquanto você tá tentando fazer um login, né? Bom, vamos voltar aqui. Vamos estar indo para. Olha, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, tem algumas outras imagens. É ótimo, gente. O jeito que eu pesquisei, porque eu não tava conseguindo achar um jeito de falar isso pro Google me mostrar. Mas ele entendeu, tá vendo só? Mais ou menos, mas ele entendeu. Olha, essa aqui também é muito interessante. Essa aqui já é um pouco mais completa. Usabilidade em dispositivos móveis. Cadê? Aqui. Tá vendo só? Sai. Tá vendo só? Oh, desconfortável, mais ou menos. Confortável. Enfim. Deixa eu ver aqui que eles. Quando tá com uma mão só e com o polegar. Agora eu não sei se é com a mão direita ou com a mão esquerda, mas enfim. É aquilo, né? Aquelas coisas. E é engraçado que vocês podem perceber que dependendo do tamanho do celular muda, né? É meio óbvio, né? Na verdade, mas assim. Quanto maior for o celular, menos zonas confortáveis a gente vai ter. Vocês estão percebendo? Ó? Tu. Porque o seu dedo não vai conseguir alcançar todo o telefone. Né? Também tem essa parte. Traz aquele pensamento de quando. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de pegar um aplicativo em que certos botões estão impossíveis de você tocar. Que é quando você coloca nessas arinhas assim, muito perto ali do fim da tela. Nossa, gente, tem uns que é meio que um saco. Às vezes, ainda mais quando a pessoa tem problemas no seu celular de touch, né? Às vezes, é, impede a pessoa de usar certos aplicativos por conta disso. Ainda mais quando você não pensa em todos os tamanhos de celulares, por exemplo. É, eu faço pra esse tamanho aqui, de iPhone 6 Plus. Faço pra esse tamanho e coloco aqui, ó. Bem aqui nesse cantinho. No iPhone 4 vai dar certo, gente? Não vai, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Na hora de você arquitetar o que você vai usar. E aí a gente vai usar o mockup pra isso. Vamos ali agora. Gente, esqueci. Ah, tá. Mas ó, aqui tem uma coisa engraçada. Engraçada não. Interessante que eu acabei de ler. Eu não estava prestando atenção porque eu queria mostrar mais a imagem pra vocês, mas eu acabei lendo. E é uma das justificativas da Apple em não aumentar o tamanho de tela dos seus aparelhos. É justamente por conta disso. Porque, por exemplo, não interessa um elemento se ele está fora do alcance, entendeu? E aí tá aqui, ó. Acabou fazendo tela maior por conta de pressão do mercado, os consumidores querem e tal. E a solução foi descer a interface quando o usuário dá dois toques no botão Home, deixando, mas tem muitos gestos atualmente, tem muitos gestos que a gente pode estar usando para deixar as coisas mais confortáveis para a gente estar clicando. Agora vamos aqui, gente. Lá no Figma mesmo, esse aqui é da primeira aula que eu dei pra vocês. E aqui a gente não vai fazer já o projeto, eu só vou mostrar pra vocês mesmo. Deixa eu só conferir se tá aparecendo aqui essa parte de baixo. Tá sim, tá tudo certo.
Tá, estou aqui, vamos fingir que esse é um protótipo que a gente vai fazer na próxima parte da aula. Tenho aqui meu protótipo. Aonde que eu vou para criar um mockup, Ana Júlia? Ó, nessa barra aqui de baixo, a gente tem essa parte aqui, que são ações. Que ações a gente vai poder estar fazendo? Colocar plugin não seria essa a palavra certa, mas estar acessando certos plugins. Vamos aqui estar pesquisando o plugin do mockup. Artboard Mockups. Se eu não me engano, tem que fazer conta. Então eu não tenho certeza se tem que fazer ou não. Eu acho que tem. Quando a gente foi dar a nossa aula presencial... Gente, eu vou aumentar esse tamanho do pitico. Não aumenta não? Então tá bom, eu vou chegar mais perto da tela. Vamos lá, no que a gente pode estar encontrando. Telefone. E vamos colocar... aqui dá pra você colocar as views, ou seja... como é que eu falo? A posição que você quer que esteja a tela. Todas as posições, só a frente, top, parte de cima, front, que é só a tela mesmo fresca assim. Ó, aqui nesse a gente tá tendo disponível apenas esse mockup. Aí eu vou mostrar uma coisa interessante aqui pra vocês. Cliquei no meu mockup, né? E aí, tem o meu mockup. Quando você clica ali, vocês podem perceber que temos agora... Deixa eu deixar isso aqui no canto. Temos agora o mockup e tem esses dois... Gente, esqueci o nome. Frames. Esses dois frames aqui. Pra que é isso? Basicamente, você vai ter que colocar o seu protótipo, a sua tela, dentro desse outro aqui, para que ela possa aparecer aqui no celular. É isso. Aí, beleza, tá, Ana Júlia? Copiei e colei. Copiei e colei aqui dentro. O que eu faço agora? Quando você clicar aqui no frame específico do mockup, você volta aqui no negócio de mockups e aí, aqui embaixo, ó, percebam, quando não está selecionado o frame do mockup, fica assim. Se você seleciona o frame, vai aparecer para você renderizar esse frame. Então é simples, você simplesmente vai pedir para renderizar o frame. E aí ele vai aparecer lá. Tá branco porque a gente não fez nada. Na próxima parte a gente vai fazer. Aí ó, mesma coisa com o iPhone 2. Renderiza e vai estar lá bonitinho, tá vendo? E tem uma gama maior, assim, mas estão todos bloqueados. Então, nesse momento, a gente vai estar usando só esse mesmo. Se eu não me engano, se logar, ele aparece mais opções. Eu vou tentar ver direitinho aqui. Talvez na parte 2 a gente loga pra estar vendo uma gama maior. Até porque eu queria apresentar pra vocês, né? Em questão de quando a gente tem smartwatch. Que isso é muito engraçado, gente. Eu não sei se nesse aplicativo tem. Mas é muito legal fazer protótipos e colocar o mockup do smartwatch, que é bem diferente, sabe? Olha, gente, tem tudo aqui. Só tô mostrando pra vocês verem que tem de tudo. E, basicamente tudo. Enfim, olha aqui tem. É esse que eu queria. Só tá bloqueado. Mas enfim, se for possível, eu vou estar tentando organizar isso pra gente fazer no nosso protótipo. Meu Deus, gaguejei. Pra gente fazer no próximo protótipo, na próxima parte da aula, com o protótipo que iremos fazer, tá bom? E eu acho que é isso no mais que a gente precisa saber aqui, as teorias, o porquê de certas coisas. Deixa eu tentar mostrar pra vocês o que eu tinha falado a respeito de colocar o protótipo de um certo tamanho. Você vai vir aqui, ó, tá vendo essa parte direita aqui? Nós temos design e temos prototype. Ó, configurações do protótipo. Aí é que fala que não tem nenhum aparelho, no device. Quando você clica, gente, aparece diversos, tem até televisão aqui, cara. Tem muita coisa, olha isso. Muito, 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 muito.
Vocês podem perceber que tem uma gama bem maior de iPhones do que de Android, né? iPhone tem tudo, MacBook e Apple Watch, enfim, Android praticamente nada. Mas tudo bem, a gente tem Android Small e Android Large. E é isso. Não precisa de mais coisa. E também pode customizar, ó. Enfim, muito legal. É... Eu acho que é importante você entender assim melhor para qual dispositivo você vai ter que fazer tal coisa, né? Fica bem mais interessante para prevenir futuros erros. Porque o que mais dá é erro, gente de Deus. Dá muito erro. Essa questão de alinhar tamanhos, deixar tudo certinho, dá muito erro. É igual aquilo que eu tinha falado pra vocês sobre porcentagem, sobre saber criar os, as partes do seu projeto certinho, tá bom? E é isso, essa primeira parte da aula sobre mockups vai ser isso. Aguardo vocês na segunda parte que a gente vai fazer na prática um protótipo de alguma tela, uma ou duas telas e também vamos colocar ela dentro do mockup, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela participação. Se vocês puderem curtir aí, compartilhar para algum amigo que precise também, a gente vai ficar muito grato, tá bom? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.